Não sei se você já passou por isso, mas existe um fenômeno muito comum da experiência urbana que é o seguinte: quando passamos a pé em alguma rua ou lugar pela primeira vez, que só havíamos passado de carro ou ônibus, é como se estivéssemos em um lugar totalmente diferente. Percebemos uma quantidade infinitamente maior de detalhes, desde uma lojinha que você nunca tinha visto, até o detalhe da fechadura de um portão. E para mim, isso é o puro suco da experiência urbana. É uma grande satisfação de explorar o desconhecido dentro de algo conhecido, de ver o invisível escondido pela rotina, pelo carro, pelo ônibus e pela pressa da cidade. Eu sou o Beraldo e esse vídeo é um manifesto pela exploração a pé das cidades. É uma janela para a experiência urbana e até, quem sabe, um manual de libertação da rotina do automóvel, que, querendo ou não, nos aliena, né? Tirando de nós as pequenas belezas da caminhada. Aquele fenômeno de redescobrir uma rua acontece por causa de uma coisa chamada escala do pedestre. Escala do pedestre é um termo usado no urbanismo para definir, basicamente, os elementos materiais e imateriais que são percebidos por uma pessoa a pé. E por que essa ênfase na pessoa a pé? Justamente porque, pela velocidade de uma caminhada, se realçam coisas percebidas a curta distância. Eu vou explicar melhor. Quando a gente está de carro, a velocidade do automóvel, a velocidade de deslocamento é muito maior. Logo, o tempo que você tem para perceber as coisas à sua volta é menor. Não dá tempo de ver tudo. Por isso que os outdoors são muito grandes, as placas são gigantescas e até a arquitetura de edifícios em vias muito movimentadas são mais exagerados. Porque a percepção de alguém na velocidade de um veículo é muito menor. Ela tem que ser cativada e entender a informação do ambiente de entorno o mais rápido e de forma mais clara possível. Mas o problema disso é que a cidade se desconecta do indivíduo. Com tudo sendo grande, imponente e chamativo, a escala do pedestre some. A beleza das pequenas coisas não é mais percebida. E até coisas como segurança, lazer, tranquilidade, espaços sociáveis e outros elementos essenciais para uma boa vida na cidade são perdidos. Porque não respeitar a escala do pedestre é não respeitar o pedestre em si. É fazer da cidade um lugar hostil para as atividades humanas. E é aí que entra a necessidade de fugirmos desse ciclo e afirmarmos que a cidade é feita para nós, as pessoas, e não para os carros. É necessário e prazeroso a gente andar pela cidade, redescobrir e reconquistar os espaços que nos pertencem, o espaço da rua, dos parques, das praças, etc. Quase que se o carro for a nossa única forma de deslocamento e conhecimento da cidade, a gente vira só um robozinho e peça de engrenagem nesse sistema, e não protagonistas da nossa sociedade. E como eu gosto de falar aqui, a cidade não é uma máquina. A cidade ela é um organismo em que nós somos os pequenos componentes e órgãos desse organismo. Então, a cidade é composta e mudada por nós. A gente não é só mais um parafuso nessa grande máquina. A gente é uma parcela ativa da cidade, uma parcela ativa das mudanças, das coisas que acontecem e repercutem ao nosso redor na rotina urbana. Praticar a escala do pedestre que eu estou comentando é essa forma de libertação da rotina. E não precisa ser revolucionário do tipo, eu vou pro meu trabalho a pé então. Ou tipo, Beraldo, você está falando que eu que moro a 20 quilômetros do meu trabalho ou das coisas que eu preciso fazer, eu não posso ir de carro? Não, o negócio, praticar a escala do pedestre, é optar, sempre que possível, por uma caminhada, né? Uma caminhada até a padaria, uma caminhada até o açougue, até a praça perto da tua casa, em vez de ir de carro. E não precisa ser uma região turística ou histórica para ter uma boa experiência urbana.
Como já comentei, a parte legal dessas caminhadas é descobrir as pequenas coisas que ficam invisíveis numa velocidade maior que 30 km por hora. Eu lembro de quando eu morava numa cidade pequena no interior do Paraná, chamada Terra Boa, uma cidade de 18 mil habitantes, e eu fazia o trajeto do colégio para casa, da casa para o colégio, eventualmente da academia para casa também a pé, porque eram trajetos curtos de 1,5 km no máximo, 2 km. E eu lembro que mesmo sendo uma cidade de interior, uma cidade com uma característica rural, né, um aspecto de uma cidade de produção agropecuária muito forte, então não era uma cidade turística, com belezas urbanas, nem nada do tipo. Mesmo assim, eu conseguia aproveitar e ter um pequeno prazer da caminhada naquele trecho curto. Porque eu passava por uma casa de madeira mais antiga, eu passava por uma rua que tinha um ipê rosa, que em certa época do ano ele soltava as folhas e as flores dele, né, pela rua. Eu lembro que em alguma parte do caminho eu conseguia ver o pôr do sol, eu tinha uma vista bonita do bairro onde eu morava. Então é sobre isso, a caminhada observativa, contemplativa, em que você consegue aproveitar da cidade, ela não depende de você caminhar, de você andar para uma região necessariamente bonita, ou necessariamente turística, histórica, nem nada. Claro que isso ajuda muito, né? Você perceber mais detalhes, mais coisas, do que você andar em algum lugar descampado. Mas é você olhar ativamente na velocidade de uma caminhada, nas distâncias de uma pessoa a pé, os detalhes, as coisas, os pequenos prazeres, as pequenas belezas do caminho. Né? É você aproveitar numa velocidade inferior a 15 km por hora. Né? Claro que a responsabilidade de fazer uma escala do pedestre de qualidade nas cidades não é nossa. Né? A gente tem que aproveitar isso. Eu gosto de recomendar às pessoas que assistem ao canal que andem, que descubram a sua cidade, que passeiem, que vão nos lugares que têm vontade, mas a responsabilidade de fazer esses lugares caminháveis, andáveis, no sentido de ser seguro, de ser bem iluminado, de ter coisas para você fazer e ver ali, não é nossa, é uma responsabilidade das pessoas que planejam, que projetam, que constroem e que governam as nossas cidades. É uma responsabilidade dos arquitetos e urbanistas, é uma responsabilidade das grandes empreiteiras, das grandes incorporadoras, que até quando fazem um prédio novo, um edifício novo, tem que pensar em como a pessoa que está andando naquela rua, que vai passar do lado daquele prédio, daquele edifício, vai se sentir olhando para aquele edifício, vai se sentir em relação àquela obra, né? Vai se sentir em relação àquilo que está sendo construído. E mais ainda dos governantes é pensar se todos os lugares da cidade eles estão permitindo, eles estão se aproximando da escala do pedestre e não só da escala do automóvel. Às vezes os governantes pensam só que a gente tem que facilitar o transporte, que tem que ter ônibus, que tem que ter canaleta, que tem que ter via expressa, e isso de fato é muito importante, mas o grande lance é pensar que a escala correta, a escala que tem que ser colocada em primeiro plano é a escala do pedestre, é a escala da pessoa a pé, sem veículo, talvez ali com uma bicicleta, um skate, um patins, é aquela pessoa inserida no contexto urbano. É pegar a cidade e falar assim, pô, será que a pessoa está se sentindo confortável, está sentindo que as coisas são para ela nesse espaço, ou ela está se sentindo deslocada no ambiente que era para ser dela? Essa é a grande responsabilidade. Até se alguém está vendo esse vídeo, é arquiteto urbanista, ou trabalha com planejamento urbano, ou trabalha com construções, deixa aqui nos comentários se você já pensou sobre isso no seu trabalho, se você já conhecia esses termos, né? Se isso é tudo muito novo para você e se faz algum sentido.
também assim, se você se interessou sobre esse assunto e quer se aprofundar mais, quer saber mais sobre isso, eu coloquei alguns termos aqui no vídeo sobre velocidade de mais de 30 km por hora, como a percepção muda com a velocidade, cidade para pessoas, escala de pedestre. Se você se interessa por esse assunto, no protagonismo do ser humano nas cidades, eu vou te recomendar um livro. O livro chama Cidade para Pessoas, do dinamarquês, se eu não me engano, ou sueco, algum dos dois, chamado Jan Gehl. O link para esse livro está aqui na descrição do vídeo. É um link de compra da Amazon em que você pode saber mais sobre esse assunto, saber mais sobre essa discussão da cidade para as pessoas, e até mesmo não sendo uma responsabilidade nossa como pedestre, como usuário da cidade, de fazer uma mudança nesse espaço, mas no livro ele também mostra que nós como pessoas temos um papel de moldar a cidade e as nossas necessidades, as nossas características, mesmo que o espaço não seja obrigatoriamente para isso, né? O espaço ele tem que atender às nossas necessidades e incentivar a continuidade delas, mas é muito importante também a gente entender como que isso acontece, conseguir interpretar os nossos sentimentos em algo físico, né? Em algo palpável de fato, né? E você já pode também agora mesmo, nesse exato momento, ajudar a espalhar essas ideias de experiência urbana aqui do canal. E como? Deixando o seu like aqui no vídeo e se inscrevendo no canal do Beraldo Anda se você ainda não for inscrito. Para você que está vendo o canal do Beraldo pela primeira vez, eu sou o Beraldo, eu sou arquiteto urbanista e eu tenho esse canal com vídeos de estilo walking tour, caminhando pelas nossas cidades, principalmente aqui em Curitiba, e falando sobre experiência urbana, falando sobre urbanismo, falando sobre lugares legais, falando sobre qual que é a nossa relação com a cidade e promovendo aí um debate, umas discussões legais com o pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? E eu queria muito, de verdade, que você deixasse a sua opinião, se você já pensou sobre escala do pedestre, se já tinha ouvido esse termo, se isso é novo para você, e o que você acha, e até exemplos assim, para pô, Beraldo, aqui na minha cidade eu sinto que não são preocupadas, as pessoas não são preocupadas, os governantes do espaço não são preocupados com a escala do pedestre, sim só com a escala do automóvel, né? Então deixa aí nos comentários essa tua opinião, eu vou ter muito prazer em ler, beleza? Espero que tenham gostado novamente. Fiquem bem e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Beraldo Anda. É nóis!